6. A palavra de Deus hoje nos diz: chegou a Simão Pedro, mas Pedro lhe disse: Senhor, queres lavar meus pés? Respondeu Jesus: o que faço não compreendes agora, mas irás compreendê-lo em breve. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Vanir, sou daqui mesmo da Igreja Nossa Senhora de Fátima, e vou partilhar esta palavra e vou meditando com vocês sobre a vida deste homem, do Simão Pedro, porque este moço passou por este momento de constrangimento. Este homem, possivelmente já na idade dos seus 50 anos, chamei de moço, passou por este constrangimento de ver o mestre lavando os seus pés, de ver o mestre se humilhar e lavar os seus pés, e ele então se recusou. Ele quis se recusar. E aí então Jesus fala para ele: olha, o que eu estou fazendo agora você não compreende, mas você vai compreender em breve. Essa palavra, ela traz para nós aqui este constrangimento de Pedro, e ela vem nos ensinar também que nós muitas vezes oscilamos no nosso temperamento, no nosso sentimento. Que era o Simão Pedro? Nós temos um pouquinho de Simão Pedro dentro de nós. Como? Bom, Simão, ele era um profissional da pesca e estava, todos nós sabemos que ele estava pescando, e o André, irmão dele, que também era pescador, afinal eles tinham lá uma empresa com sociedade, com o Tiago e com o João, e com os pais do Tiago e do João, e ele então, eles estavam ali pescando, mas o André chegou e falou: olha, nós encontramos o mestre, nós encontramos o Messias. Olha que maravilha. Quantas vezes em nossa vida também outras pessoas chegam para a gente e falam de Jesus, fala desse Messias. E Jesus então foi apresentado por Pedro, e nesse primeiro dia, neste primeiro encontro, e Jesus já virou para o Pedro e falou assim: olha, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro era Simão. A palavra Simão significa aquele que ouve. Mais aprofundamente, assim, a gente pensando, Simão era aquele que era o homem que tinha todas as suas fragilidades. Era um homem impulsivo, era um homem que falava, que vivia como nós. Levanta, tem dia que a gente levanta bem, tem dia que a gente não levanta bem, tem dia que a gente levanta bem, mas durante o dia acaba estragando o nosso humor, Então Pedro também era assim, como nós. E Jesus já chega, este homem, e fala: tu és pedra, e sobre esta pedra, tu és pedra, tu és Pedro, já mudou o nome. No primeiro encontro ele já mudou o nome do Pedro. O Pedro poderia ficar assim: bom, eu sou aquele que Jesus já chegou e já me conheceu, já falou comigo, Mas Pedro não deixou de ser o Simão, aquele que era pescador, aquele que tinha todos os instintos assim de negociar, de brigar, de responder. E assim ele continuou fazendo com Jesus, caminhando com Jesus, que Jesus já chamou: vem e segue-me. Então ele começou a caminhar com Jesus, e talvez por ele ser mais despachado assim, então era o que mais fazia pergunta, era o que mais questionava Jesus, era o que mais conversava com Jesus. Acabou se tornando ali um líder dos apóstolos, e por isso muitas vezes ele vacilou nesses encontros com Jesus. Nós podemos ver lá no Evangelho de Mateus um primeiro momento em que ele passa por essa situação
vacilação, né? De estar, primeiro ele afirma que Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Quando Jesus pergunta, né? Quem dizes que eu sou? Aí o Pedro já levantou a mão, tu és o Cristo, Filho de Deus. Isso saiu de dentro dele, já sendo um Pedro ali então. E aí, mas só que Jesus já chegou nele e falou assim: tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ele não tinha deixado ainda de ser aquele homem que comete dá suas vaciladas, né? Mas Jesus já colocou em Pedro esta missão de tu és pedra e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Irmãos, só fazendo um parênteses aqui, muitas vezes nós nos encontramos com Jesus. Em muitos momentos nós nos encontramos. Ter um momento perfeito, lindo de nos encontrar com Jesus é quando nós caminhamos para a Eucaristia. Nós vamos encontrar o Cristo vivo ali. Acontece que Pedro já fez esse bem, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Jesus já falou: olha, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo mil maravilha. Dali a pouco, então Jesus começou a anunciar a sua paixão. Olha, eu vou passar pela cruz, vão me prender, e começou a contar a história, só que eu vou ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro já falou: não, isso aí não pode acontecer com o Senhor não. Está lá no Mateus, né, 16, 22. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nesses termos: que Deus não permita isso, Senhor, isso não te acontecerá. Quer dizer, o Senhor não vai passar pela cruz, o Senhor não pode passar pela cruz. Aí Jesus já vem dar uma bronca nele, fala: afasta-te de mim, Satanás. Quem que vai ficar na igreja quando alguém repreende o outro? Muitas vezes nós somos repreendidos, e a gente tem lugar que a gente não volta mais. E Pedro nos ensina aqui, né, que ele, embora ele falava talvez pelos outros também. Um outro momento em que Jesus fala com eles novamente e o Pedro dá outra vacilada. Eu estou contando assim para mostrar que nós, na nossa imperfeição, Deus não desiste de nós. Nos nossos vacilos do dia a dia, Deus não desiste de você e nem de mim. Amém? No outro momento, Jesus falando, né, com ele, e aí Jesus falou assim: olha, lá em Zacarias, no capítulo 13, no versículo 7, está escrito que muitos vão me abandonar. E ele de novo falou: mas nem que todo mundo fizer isso, eu não vou te abandonar. E aí Jesus falou: ei, Pedro, volta aqui. Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, você vai me negar. E esse é um homem que caminhava com Jesus. Pedro caminhou 3 anos com Jesus. Quanto tempo você tem caminhado com Jesus? Passou mais um pouquinho, nós vamos ver que também Pedro fez outro vacilo, cometeu outro vacilo. O que aconteceu? Quando Jesus foi ao encontro de Judas e aquela multidão de soldados que vieram buscar Jesus para prendê-lo, eles estavam em apenas 11, 12 com Jesus, e tinha uns 3.000 soldados para prender um só homem que estava sem arma. E aí então, o Evangelho de João não relata assim, mas se a gente for lá buscar o Evangelho de Lucas, no capítulo 22, fala, né, que quando chegaram, que se conversaram ali, aí então alguém perguntou: Senhor, podemos usar a espada? E o Pedro, já cortou a orelha do cidadão, do mal. Nem esperou Jesus responder. Então é outro vacilo. Jesus falou: não, guarda essa espada, guarda essa espada. Então são momentos que nós podemos olhar para a nossa vida e olhar para a vida daqueles que caminharam com Jesus aqui nesta terra
Nossa Senhora. Deu o seu sim e cumpriu toda aquela missão que ela tinha que cumprir. Mas o Pedro, a gente pode também voltar nele e ver que depois disso, depois que ele deu esses vacilos todos, é claro que quanto mais a gente caminha numa igreja, quanto mais a gente se envolve nos trabalhos da igreja, mais a gente tem a tendência de vacilar. Dentro da nossa casa, no dia a dia, a gente tem a tendência de vacilar. É numa correção de um filho, é numa intriga com o irmão, é entre marido e mulher. Nós temos esta situação de vacilar, de magoar a pessoa, de ferir o outro, ou de ser ferido também. Mas ele não desistiu de Pedro, e ele não desiste de nós. O que ele fez? Então, chamou Pedro de novo, falou: Pedro, já nem chamou de Pedro, né? Simão, voltou lá naquele homem que era pescador e falou: Simão, filho de João, tu me amas? E aí ele respondeu: é claro que eu te amo, né? Depois de todos os vacilos, ainda está comigo aqui perto de mim, eu te amo mesmo. De novo ele pergunta: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: é claro que eu te amo. Simão, filho de João, tu me amas? E ele se entristeceu, porque nós temos também essa natureza de nos entristecermos com as coisas. Mas ele disse sim, e ele falou: então apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, o Pedro, depois disso, vamos voltar à palavra rocha. A palavra Pedro significa rocha. Depois de tudo, então ele se fortaleceu. Nessa caminhada com Jesus, ele foi se fortalecendo, foi deixando o Simão de lado. Qual é o Simão que você tem que deixar de lado hoje? Nós precisamos deixar o Simão de lado. Aquele gesto impulsivo do Pedro foi se tornando, se fazendo então essa rocha. E nós temos no Atos dos Apóstolos, quando ele estava chegando na igreja, tinha um aleijado e ele estava pedindo esmola, e ele virou: eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Ali ele saiu andando, o aleijado saiu andando. Quer dizer, aquele homem que era um Simão, que era um teimosão, que era um vacilão, que era impulsivo, ele foi se fazendo de acordo com as correções de Jesus. O que o Senhor quer também fazer conosco é que na caminhada nós possamos ir também deixando os nossos Simão de lado e assumindo este Pedro que é uma rocha. E é interessante, é muito bonito, eu amo estar lendo estas passagens e lembrando desta passagem de que Pedro significa rocha, pedra. Porque ao longo do tempo, uma pedra, uma rocha, ela vai se desintegrando. E se desintegrando, ela vai fazendo a argila. Aquele resto dela vai fazendo a argila. E a argila é usada para fazer os tijolos, não é? Quem é que mexe aí, que entende disso? A argila, ela serve para fazer os tijolos. Então, quem mexe com isso vai lá, aonde a pedra se desintegrou, foi se desfazendo aos pouquinhos, tira aquela argila, deixa em um outro lugar, e ali aquela argila passa por uns dias, um processo de maturação. Se a gente for procurar no dicionário, quer dizer que a argila, ou também no significado, no jeito de fazer um tijolo, a argila fica lá no processo de cura. Cura, igual queijo. Quando a gente quer um queijo mais consistente, a gente vai fazer a cura do queijo, não é? Quem mexe com queijo aí? Não tem ninguém que mexe com queijo. Mas é o queijo, aí a gente chama de queijo curado. Então, irmãos, o que a gente pode compreender
graus. Fogo. Depois disso, ele sai e vai para o resfriamento. Aí é que vai servir para a construção. Irmãos, nós somos essa argila, nós somos essa essência de Pedro. Nós somos aqueles também que vamos ao longo do tempo passando por processos de cura, assim como Pedro foi. Então, esse processo de formação. Então, dia a dia, de acordo com a palavra de Deus, Deus vem nos curando através da sua palavra, nos deixando mais amadurecidos, e depois Ele ainda vai nos formar, e aí nós vamos descobrindo dons em nós, e depois disso ainda é que nós vamos passar pelo fogo. Passar pelo fogo é aquele momento de sofrimento que nós vivemos muitas vezes, causas impossíveis que nós vivemos, dores que nós passamos, angústia que nós vivemos, sofrimentos no nosso dia a dia. Este é aquele processo todo do tijolo até você ficar pronto, até eu ficar pronta para construir alguma coisa. Eu estou olhando aqui um pai com os seus filhos, a mãe dos seus filhos, um inclusive conheço daqui da frente. Essa é uma forma bonita de Deus também. Quando o homem ele pensa em casar, ele está sendo tocado por Deus para também fazer essa construção. Ele passa a ser a rocha da sua casa. E quando ele vai se envelhecendo, ele vai passando a sua experiência para o seu filho vai aprendendo a caminhar com o seu pai, e depois ele vai ser o tijolo para também construir alguma outra coisa. Então muitas vezes nós pensamos que a nossa casa é um lugar que cabe tudo. Não, a nossa casa é uma pequena igreja, construída com o pai, com o tijolo mãe, com o tijolo pai. E dali também vai sair, à medida que esta casa vai sendo construída, se ela estiver construída com a palavra de Deus, é uma casa feliz. É uma casa feliz. O que o Senhor quer nos ensinar hoje? Que nós somos parte do reino dele, que nós somos tijolos na construção do reino dele. Quem não vem à igreja e ainda faz uma crítica na igreja, lembre-se, a igreja é construída por cada um de nós. Tem o que canta, tem o que fala, tem o que ora, tem aquele que é o padre. Nós somos toda a construção da igreja. E dentro da nossa casa precisa também ser manifestados os nossos dons. Precisa também ser. Assim como Deus, assim como Jesus caminhou com Pedro, assim como Jesus foi curando Pedro aos poucos, foi dando maturidade ao Pedro aos poucos, o Senhor nos chama hoje a ter esta cura, a passar por este processo de cura e amadurecimento do reino de Deus, que, como diz a música, é lá que nós queremos morar. Nós somos estrangeiros aqui. Todos os obstáculos colocados em nossa vida, todos os problemas colocados em nossa vida, ora nós buscamos o problema, ora os problemas chegam até nós. Tudo pode ser um processo onde, a hora que Jesus jogar o Espírito Santo, vai se formar o melhor tijolo, o melhor Pedro em nós. Então nós precisamos nos entregando como Pedro se entregou. Como Pedro mesmo, Jesus repreendendo ele ainda estava com Jesus. Pedro nunca falou. Aí inclusive Jesus foi lá e curou a sogra dele, possivelmente ele não estava nem lá, né? Vendo Jesus curar a sogra dele. Irmãos, quando eu lembro dessa passagem, eu quero te dizer que Jesus está curando a sua família à medida do seu sim para ele. Jesus está curando a sua história à medida do seu sim para ele.
convertindo e falar: não é problema meu. Não, o Senhor nos chama hoje a ser aquele que é curado. O Senhor nos chama para esta cura. O Senhor nos chama para este momento de cura, para que nós possamos ser canal de graça para os outros. Canal de graça para os outros. Com certeza Jesus falou, falar para ele: ó, sogra do Pedro, daquele homem que está lá andando com o Senhor, está com problema, está lá em casa. E ele foi lá e curou. Jesus quer passar também nas nossas casas. Jesus quer passar também na casa daquele que você está intercedendo. Mas é preciso nós permanecermos e insistirmos como Pedro insistiu. Mesmo que Jesus falou: sai de mim, Satanás. Mas nós precisamos de lembrar que nós somos este escolhido. E o Senhor foi aonde você estava hoje e te chamou. Vem cá, que eu quero te preparar. Vem cá, que eu quero te curar. Vem cá, que eu tenho um projeto lindo para a sua família. Vem cá, que eu quero te fazer uma rocha dentro da tua casa. Vem cá, que eu quero fazer da tua casa um celeiro de bênção. Nós precisamos crer. Nós precisamos amadurecer. Eu te convido neste momento a fechar os nossos olhos, a fechar os seus olhos e fazer esta caminhada neste momento com Pedro e pedir esta cura. Se você está precisando hoje, te pedir para Jesus. Se você já está desistindo, achando que o teu problema está impossível, achando que o problema daquele seu amigo, daquela pessoa que você ama, está impossível, eu quero te falar: não está impossível. Jesus está preparando, está passando pelo fogo, está passando pela prova, está passando por todos os processos, mas Jesus tem a cura. Jesus está libertando, Jesus está curando. Oh Senhor meu Deus, neste momento eu quero entregar, Senhor, a Ti todos esses que estão aqui, seja Simão, seja Pedro, seja como Simão ou seja como Pedro, meu Deus, mas que o Senhor possa realizar a Tua obra nestas vidas, Senhor. Oh grande e poderoso Deus, que seja agora, meu Pai, o momento em que o Senhor possa despertar em nós de novo essa confiança em Ti. Nós vamos orar, nós vamos orar e pedir que o Senhor nos faça Pedro, nos faça firme para enfrentar todas as batalhas da nossa vida, para enfrentar as faltas de fé, falta de esperança, para enfrentar as dores do nosso coração. Vem, Senhor Jesus. Enquanto vai cantando a canção, se você hoje está precisando de uma oração, está passando por seus momentos difíceis, nós vamos orar por você, para que o Senhor, ao sair daqui, você saia como uma rocha, uma força que vai enfrentar as suas dificuldades, mas com o poder de Deus, com a maturidade do Espírito Santo em vocês, em mim. Se você está passando por alguma dificuldade, se você tem alguém da família que está passando por uma dificuldade, grupo de oração é para a oração por aqueles irmãos que estão necessitando. Por isso eu te convido, venha aqui à frente. Se você precisa de oração, eu convido as irmãzinhas para que possam vir aqui para orar também conosco. Vamos nos entregar diante do altar do Senhor. Vamos pedir que o Senhor nos faça rocha hoje, que deixa o Simão, a partir do
O Senhor está aqui. Jesus está aqui. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos, meu Deus. Grande e poderoso Deus. Derrama a tua cura, Senhor. Liberta o teu povo, meu Deus. Liberta, Senhor, o teu povo. Liberta, Senhor. Oh, Jesus, atendei a súplica da tua filha, meu Deus. Aleluia, Jesus. Olhar para a tua filha, Senhor. Derrama a tua graça e a tua bênção, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa vida, meu Deus. Derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre a sua filha, Senhor. Derrama a tua graça, Meu coração, às vezes no meu peito bate um pouco.